Bom dia para todos. Hoje é o segundo domingo de agosto. Como todos os anos, é comemorado o Dia dos Pais. Então eu gostaria, juntamente com o departamento infantil, claro que eles não estão aqui por conta de tudo que está acontecendo no mundo e também no nosso Brasil, mas eu não poderia deixar de homenageá-los também. Eu gostaria de estar orando neste momento pelos pais. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelos pais da nossa igreja e por todos os pais do mundo, Senhor. Que cada pai possa cuidar, guiar e educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os pais da nossa igreja, que eles também possam, Senhor, ter, ó Deus, a sua palavra para educar os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela nos ensina que os pais precisam educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia tem receita para os pais, para os filhos e para todos nós. E eu gostaria de estar lendo um versículo, primeiro para os filhos. Hoje eu vou falar para os pais, mas também para os filhos. Então eu tenho dois versículos, um para o pai e outro para o filho. Eu vou ler primeiro o dos filhos, que se encontra em Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeça a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então Deus aqui está falando para os filhos. E Ele não está pedindo, Ele está mandando. Ele está dando uma ordem. Filhos, em tudo, obedeça aos seus pais, porque fazendo isso, o coração de Deus se alegra e também do pai. E esse versículo, ele ensina a menina e também o menino. Então aqui ele nos ensina que a menina, ela precisa obedecer ao seu pai e o menino também precisa obedecer ao seu pai, porque o coração de Deus se alegra. Vamos ler? Filhos, em tudo obedeça a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, o Senhor nos ensina que nós precisamos, como filhos, obedecer. E também tem um recado aqui para os pais, que se encontra em Efésios 6, 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta de vocês, que devem ter. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes eduquem com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Então, ao mesmo tempo que Deus está falando para os filhos, Deus também fala para os pais: não irritem os seus filhos, mas eduquem nos caminhos do Senhor. E a lição, ou a reflexão que eu quero deixar para os pais hoje é de um pai que ele tinha 2 filhos. E um filho tomou uma atitude que eu acho que aquele pai, ele não esperava. Onde que está essa história? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, a partir do 11. A Bíblia conta que esse homem, ele tinha 2 filhos. E ele, com certeza, criava esses filhos nos caminhos do Senhor. Ele era um homem que tinha muitas fazendas. Ele era rico. Ele tinha de tudo. Então, esses filhos, eles tinham de tudo. Falando
de coisas. E esse pai, eu imagino que ele criava esses filhos nos caminhos do Senhor. Mas, um dia, esse filho mais novo, ele pediu para o seu pai que ele não queria mais ficar ali. Ele chamou o seu pai e ele pediu a sua herança, ou seja, o que ele tinha de direito. O pai tinha muitas fazendas, tinha muitos empregados. Então, ele pediu a sua herança para o seu pai. Eu imagino você, pai, ouvindo isso do seu filho. Ele chegando em você e falando assim: pai, não quero mais ficar aqui. Eu quero conhecer outros lugares, eu quero passear, eu quero ter novos amigos, eu quero ter novas aventuras. E eu quero meu dinheiro, porque eu vou embora. Imagine, pai, o seu coração. Com certeza, iria ficar muito triste. E foi assim que aquele pai ficou muito triste. Porque ele estava perdendo um filho. Mas aquele filho, ele não estava nem aí. Ele queria a aventura. Ele queria conhecer novos horizontes. E ele deu tchau para o seu pai. Ele foi embora. E durante aquele período que ele ficou ali, ele fez muitas coisas erradas. Ele conheceu mesmo pessoas, ele conheceu amigos que não eram amigos, ele aventurou. Durante aquele tempo que ele ficou naquele lugar, ele se divertiu, achando que ele estava fazendo a melhor coisa, indo para festas, bebendo, se divertindo, gastando todo o seu dinheiro. E aquilo para ele era a melhor coisa que ele estava fazendo. Mas dinheiro acaba. E ele então não imaginava isso. Ele pensava que tudo era festa e que seu dinheiro nunca ia acabar. E eu imagino que era muito dinheiro, porque a Bíblia fala que ele ganhou muito. O seu pai tinha muito dinheiro. Então, ele gastou tudo. E o dinheiro acabou. E agora? Deixa eu ler aqui na Bíblia o que aconteceu com aquele menino. Poucos dias depois, o filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra muito distante. Ali, ele gastou todo o seu dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou sobre a terra e ele não tinha nada para comer. Então, ele gastou todo o seu dinheiro. Acabou a festa. Acabou o dinheiro. E agora? Cadê os amigos? Eu imagino que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê os meus amigos que faziam festa comigo? É assim que acontece. Amigos por interesse. Porque, afinal de contas, ele nunca tinha visto aquelas pessoas. Ele não saía de perto do seu pai. Então, agora, ele não tinha R$ 1. Todo aquele dinheiro acabou. E agora ele estava com fome. Porque ali naquele lugar estava acontecendo uma grande fome. Ninguém tinha muito o que dar. E ele então começou a pedir para as pessoas um prato de comida. Imagine um filho que tinha tudo. Mas as pessoas não tinham nada para dar para ele. E no fim, ele foi até uma fazenda e ele pediu emprego, ele pediu alguma coisa para comer. E aquele dono falou para ele: olha,
eu não tenho nada, eu não tenho mais emprego, mas eu tenho ali um chiqueiro de porco. E você, se quiser, pode cuidar daqueles porcos. Aquele menino, agora ele estava sem dinheiro, sem família, sem o seu pai. E ele agora estava com fome. E a Bíblia fala que ele comeu até a comida do porco. E ele começou a pensar, por que eu estou nesse lugar? Porque eu desobedeci. Mas eu vou lá, eu vou pedir para o meu pai perdão. E eu vou para minha casa. Meu pai tem tudo. Até os empregados estão melhor que eu. E ele então saiu daquele lugar horrível e ele foi para a sua casa. E olha o que a Bíblia fala. Olha a atitude do pai. Qual será? O que o pai fez? Olha aqui. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E seu coração encheu de compaixão. E ele correu em direção do seu filho e abraçou e beijou. Olha que lindo a atitude do pai. Ele poderia muito bem falar para ele assim, cadê os seus amigos? Cadê o seu dinheiro? Mas ele não fez isso. Ele abraçou. Eu imagino que aquele pai todos os dias ficava ali esperando. Quem sabe meu filho volta hoje. E um dia o filho voltou. E aquele pai abraçou. Aquele pai perdoou. Porque aquele pai, ele tinha amor no coração. E com certeza aquele pai, ele ensinou o caminho certo para aquele filho. Ele não queria que ele se perdesse. Então, aquele pai, ele abraçou o seu filho e ele chorou. E ele falou para aquele filho, eu te recebo de volta. E o seu filho falou para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não mereço de ser chamado seu filho. Mas o pai, ele perdoou e ele chamou todas aquelas pessoas, os seus empregados, e ele deu uma festa de alegria. Sabe por quê? Aquele filho que estava morto, morto pelo pecado, aquele filho voltou e aquele pai abraçou e aquele pai perdoou. E o outro filho, ele ficou bravo. E olha o que o pai falou para ele. Filho, o que é meu é seu. O meu filho voltou, porque ele estava perdido. Olha, meu filho, disse o pai, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele, o seu irmão, estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Então aquele pai também ensinou para o outro filho que ele precisava perdoar também. Então, aquele pai, ele amou os seus filhos e ele perdoou. E o filho também pediu perdão. Hoje é o Dia dos Pais. Que você possa, juntamente com seu pai, recado para os filhos. Se você quer pedir perdão, se você quer pedir desculpa, faça isso. E pai, não provoquei a ira dos seus filhos, mas ensinem nos caminhos do Senhor. Que Deus possa abençoar cada pai. Que Deus cuide de cada um de vocês. Que esse domingo possa ser de reflexão para os filhos e também para os pais. Deus abençoe a cada um de vocês e feliz Dia dos Pais. Amém?